Pergunta do Thiago Borges, da Rádio Máxima do Sport Joinville. Felipe, boa noite. O Joinville apresentou dificuldades, principalmente ofensivas, nas 3 últimas partidas e agora tem 3 compromissos importantes e fundamentais para conseguir a classificação. Como você projeta essa sequência contra Figueirense, Brusque e Ercílio Luz e esse rendimento ofensivo do time? Boa noite. Sim, é verdade. Acho que o primeiro passo é a indignação que a gente tem, que a gente está aqui no vestiário, falo de atletas, comissão, diretoria, em relação aos resultados. E não é hora de apontar culpados, não é hora de buscar culpados, e sim ver o que a gente precisa melhorar, refletir sobre cada jogo e nos unir, porque não precisa que todo mundo esteja acreditando na gente para dar certo. Precisa sim que a gente acredite, e com a gente acreditando, fazendo as coisas acontecerem, a gente vai trazer mais gente com a gente ainda, né? Vai trazer mais gente conosco, e a nossa força vai vir mais de dentro aqui para depois a gente crescer novamente. Pergunta do Fernando Gonçalves, da Rádio CBN. O Joinville sentiu muito a saída do Davi Lopes. Luquinhas apresentou um bom futebol hoje. O Joinville não demorou para mexer novamente? Olha, o Davi Lopes sentiu no primeiro tempo, já foi uma pausa e uma substituição nesse momento. A gente sabia do limite da minutagem do Ian Rolim, não poderia passar daquilo, já estava ultrapassando o limite que ele poderia fazer, né? E como já era a segunda pausa, a gente teve que esperar o momento dele sair para a gente aproveitar e fazer as outras pausas. Das substituições, Davi foi uma substituição obrigatória, Renan Castro foi uma substituição obrigatória, o Yaya já estava sentindo ali também, a gente falou no intervalo que estava pesando a perna, então aquele era o momento de mexer também. E aguardar a outra alteração para que quem estiver sentindo dentro de campo, e aconteceu natural, que era trocar novamente o extremo, que é quem mais sente nessa dinâmica de jogo. Então assim, termina que as substituições tiveram que ser tanto quanto aceleradas já no segundo tempo, as 3 de uma vez, pelo limite de pausas. E teve o caso do Davi, que foi uma substituição forçada, né? Então se limitou ao momento em que o Ian ia sair e aproveitar para fazer todas as outras. Pergunta do Dudu Silva, da 89 FM. O time se mostrou, de certa forma, desorganizado nessa segunda etapa. Faltou algo ao Joinville? Sim, faltou. Discordo que houve desorganização, né? Mas faltou algo sim. E a gente sabe que não vai ser só olhando para o adversário que a gente vai buscar os motivos para a gente ganhar jogo. O primeiro motivo para a gente ganhar o jogo é o que a gente demonstra, o nosso ímpeto, a nossa vontade de ganhar e de superar o adversário, né? Então esse espírito vencedor vai fazer diferença nesses grandes jogos. Competir mais, brigar mais com o adversário e não apontar os culpados, e sim buscar soluções. Pergunta do Aurélio Ramos. Novamente a demora para trocar. O Thiago Santos não seria uma opção melhor na referência e o Yaya chegou a pedir para sair? Pedia sair, o Yaya não chegou, mas ele relatou que não iria aguentar muito para o segundo tempo, já no intervalo. Então, como a gente ia guardar a última pausa para o último momento, se ele sentisse antes, vamos dizer, a gente fez a segunda pausa ali, se não tirasse ele naquele momento, a gente poderia ter que tirar ele 5, 10 minutos depois, seria muito cedo para fazer todas as alterações, todas as pausas já, né? Então, já que existiam 2 jogadores pesando um pouco mais, ele já estava sentindo mais o ritmo, tiramos, achamos por bem tirar naquele momento. E em relação ao Thiago, né? O Thiago Santos, isso. A gente sabe que a gente tem 2 centroavantes com bastante potencial, o Alisson e o Thiago. Ultimamente não vem fazendo gols, mas a gente sabe do trabalho deles, sabe da qualidade que cada um tem, como já chegaram a jogar juntos também, né? Então isso deixa claro o quanto a gente acredita neles, e acredito que um ou outro pode nos atender muito bem, sim. Mas não é apontar justamente se esse é um caso específico que deve mudança ou não. Se for o caso, a gente muda no jogo seguinte, se não, seguimos. Pergunta do Bernardo, do Debate Tricolor. Felipe, o Joinville perde a 3ª partida seguida, segunda sem marcar gols. O que explica essa situação? O nosso poder ofensivo, em relação à conclusão, terminou caindo de fato. A gente sabe que a gente enfrentou equipes que a equipe do Avaí também não criou tanto, foi um jogo de poucas chances, eles aproveitaram as chances que tiveram, né? A gente terminou não aproveitando. E contra a Chapecoense, é uma equipe que tomou um gol a cada 190 minutos. Se você fizer os números de Chapecoense, há 1 ano e meio eles tomam um gol a cada 190 minutos. Então são mais de 2 jogos para aí 5 dele tomar um gol. Então a gente sabe que esses clássicos são jogos que vão ser jogos de poucos gols e vão ser jogos muito disputados. Então cabe a gente
aproveitar as oportunidades criadas e concluí-las bem e aproveitar para sair com a vitória. Pergunta da Drick Varini, do ND. É a terceira derrota consecutiva do Jack com 3 atuações bem limitadas em uma das principais características do time, a criação. Como mexer para resolver o problema, ainda mais sabendo a sequência dura que o time tem? Isso, primeiro a gente tem que ver a situação dos atletas que saíram de campo hoje, sentindo, né? Então essa é a primeira preocupação. Então, daí sim, analisar a equipe adversária, a gente precisa fazer jogos estratégicos agora nessa reta final, né? E analisar bem a equipe do Figueirense. Ainda não olhei tão a fundo, né? Vou esperar o que vem do pessoal da análise, do auxiliar técnico, e vamos estudar a equipe do Figueirense e ver, dentro da nossa forma de jogar, que brechas assim, a gente pode aproveitar para aí sim criar mais situações e concluir bem o gol. Pergunta do J. Amaral da TVBR e do Correio Francisquense. Davi Lopes saiu lesionado e a equipe sentiu muito, tanto no balanço defensivo, mas principalmente na construção ofensiva. Preocupa para o próximo jogo? Pode aparecer uma dupla Davi Lopes e Naldo contra o Figueirense ou ainda é cedo? A gente sabe que pode preocupar para o próximo jogo, né, porque terminou virando o pé e não terminou essa partida, na verdade teve que sair no primeiro tempo. Mas qualquer decisão que eu tenha agora seria precipitada. A decisão que a gente passe agora seria precipitada, temos que avaliar a situação do Davi, avaliar a situação do Naldo. Então tudo vai ser avaliado durante a semana para que a gente busque a melhor solução. Pergunta do Esporte de Primeira. Qual a sua avaliação do rendimento do Joinville? Notamos que tem caído o desempenho nos últimos jogos. Sim, caiu, os resultados provam isso, né? Não estamos no nosso melhor momento, também estamos disputando as partidas mais difíceis do campeonato, não tenha dúvida, né? Aquelas que são essas duas, ao meu ver, são as duas melhores equipes que têm apresentado o melhor futebol, junto com o Brusque também. Então, equipe de investimento maior, mas a indignação nossa é a base de tudo que a gente vai conseguir fazer mudar. Nossa indignação, que a gente não está satisfeito com o desempenho, com o resultado. E é o momento de cada um olhar para si, buscar soluções individuais e a gente conversar junto bem para arrumar soluções coletivas que sejam melhores para a equipe. Então é ter cabeça fria e estar pronto para competir de igual para igual sempre. Pergunta do Vinícius Pittman, da Sportmania. Felipe, você disse em coletiva que o jogo do Avaí definiria as próximas tomadas de decisões em relação a Figueirense e Atlético Goianiense. Quais serão essas decisões e qual o planejamento a ser feito a partir de agora? Volto para o que eu tinha falado na pergunta anterior. Primeiro que temos jogadores que saíram tanto quanto desgastados e com lesão nesse jogo. Então o primeiro passo é avaliar a situação desses atletas com calma, para que depois a gente tome as decisões daí para frente, né? Tudo pensado friamente, também existe o jogo da Copa do Brasil. Mas o nosso foco é pensar jogo a jogo, né? Ver como saímos desse jogo agora e ver o que podemos aproveitar para o jogo do Figueirense da melhor forma.